Hoje vamos fazer um estudo sobre Apocalipse 17 e vamos ver quem é essa prostituta narrada no capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse. Por que o povo de Deus está na Babilônia? O que esse povo de Deus foi fazer lá na Babilônia? E onde é a Babilônia hoje? E por que essa Babilônia mata os profetas, mata os homens de Deus? Então vamos ler rapidamente Apocalipse 17, a partir do verso 1, que diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. A besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada. Eles comerão a carne e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui a gente vê a figura de uma mulher sentada numa besta, vestida de púrpura e escarlate. Então, mais uma vez, eu pediria aos irmãos que olhassem espiritualmente aos textos, e não literal. Eu vou dar como base o texto de Gálatas capítulo 4, para mostrar que as alegorias, que o simbolismo, que o entendimento espiritual é a chave do entendimento. Gálatas capítulo 4, do verso 22 ao 26, fala de uma mulher, ou de 2 mulheres, melhor dizendo. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual,
que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aqui Paulo não está falando de Jerusalém literal, mas de Jerusalém espiritual. Dentro da Jerusalém de Deus, dentro do corpo do Messias, existem duas Jerusaléns, a boa e a má, o joio e o trigo, o servo bom e o servo infiel, a virgem prudente e a virgem tola. Então, essas mulheres de Gálatas 4 falam de duas alianças. A aliança que mantém na escravidão, que é comparada a Jerusalém de baixo, e a aliança que liberta, comparada com a Jerusalém de cima, isto é, a Nova Jerusalém. Nós devemos entender também a questão de Israel e Babilônia, e que existe entre elas um rio chamado Rio Eufrates. O Rio Eufrates é a divisa espiritual entre quem está em Israel, povo de Deus, daquele que está na Babilônia, povo pagão, os povos ímpios. Então não estamos falando de localização geográfica literal, mas espiritualmente. E a gente vai perceber e nós vamos encontrar na Babilônia dois tipos de Jerusalém, a boa e a má. Por isso é que Deus manda sair da Babilônia, povo meu. Porque os islâmicos, os hinduístas, os budistas, seja lá que nome de religião você queira dar, de etnia, não é o povo de Deus. Quando Deus disse, sai dela, povo meu, está falando para o seu próprio povo, que eles estão em um lugar onde não deveriam estar. Agora vamos a alguns versos onde me embasei para falar de Jerusalém como prostituta. Repito, não estou falando de Jerusalém física, literal. Estou falando do povo de Deus. Porque na Jerusalém, que está no Oriente Médio, tem povo de Deus, mas tem o falso povo de Deus lá. Percebem? Então não estamos falando de cidade física, mas de cidade espiritual, a noiva do Cordeiro, onde existe a virgem tola e a virgem prudente, onde existe o joio e existe o trigo. Isaías 1, verso 21, que diz assim, como se fez prostituta a cidade fiel? Quem é a cidade fiel? Jerusalém. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Repare o termo aí, homicidas. Então essa cidade se prostituiu. Verso 25. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Restituirei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Está falando de uma limpeza que vai haver dentro da cidade santa? Então todas essas passagens que eu leio aqui, meio que por cima, para não ficar muito extenso esse estudo, eu pediria aos irmãos que depois, cautelosamente, meditassem e lessem o capítulo todo, para uma melhor compreensão, e até usando outros textos. Agora vamos para Ezequiel 16. Apenas um lembrete, o livro de Ezequiel era para ser anunciado a quem? A uma casa rebelde, a casa de Israel. Viu como é pertinente para se falar de uma grande prostituta, para uma casa rebelde, para uma casa que se apostatou da fé? Só se apostata da fé quem antes tinha fé. Só se prostitui quem antes era uma mulher íntegra. Mas no final deste estudo darei mais detalhes sobre o livro de Ezequiel. Mas por ora, Ezequiel 16, do verso 1 ao verso 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Lembra que Apocalipse 17 fala das abominações da Babilônia? E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era Morreu, a tua mãe Eteia.
Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Então qual era o nosso princípio? Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. O nosso cordão umbilical estava nessa Babilônia espiritual. Então, nesse texto de Ezequiel 16, depois vocês leiam com calma, ele tem muitos detalhes, é rico em detalhes, ao falar dessa prostituição de Jerusalém. Então, temos no verso 17 que homens se prostituíram com as estátuas, fizeram prostituição. No verso 20 fala que pegaram os filhos e as filhas que geraste e sacrificavam para serem consumidos. Ainda fala, no final do verso 20, acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os teus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo, diz no verso 21. No verso 23 fala, ai de ti, diz o Senhor Deus. Esse ai lembra alguma coisa? Verso 26, também se prostituíram com o Egito, e no 28 com os filhos da Assíria. Lembra que o arrebatamento vai ocorrer desde o Egito até a Assíria? Lembra do estudo do rio Eufrates? Olhando espiritualmente, aqueles que estão no Egito, na Babilônia, vão ser trazidos em asas de águia para a terra prometida. Verso 29, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã. Verso 32, foste como mulher adúltera. Olha que cada termo forte ligado a Jerusalém. Verso 35, portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue dos teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, com também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntar-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos vejam. Julgarei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias. Em Apocalipse não fala que vai chover granizo? E como que eram mortos as prostitutas na lei? Não era apedrejada? Então aqui está falando da morte espiritual dessa casa rebelde. Essa chuva de granizo também é uma forma de mostrar que essa prostituta vai ser morta espiritualmente. Então, repito, verso 44 diz, tal mãe, tal filha. Babilônia não é a mãe? Interessante, né? Por isso que eu pedi aos irmãos que lessem todo esse capítulo 16 de Ezequiel. Em Apocalipse 17:4, vemos essa mulher vestida de púrpura e escarlate. Um paralelo encontramos em Provérbios 31, a mulher virtuosa. Só que essa de Apocalipse 17 é a mulher virtuosa que se apostatou. Provérbios 31 fala da verdadeira mulher virtuosa. Verso 21. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Lembra também de Apocalipse 12, fala que essa mulher tinha 12 estrelas e que a cauda do dragão arrancou 1/3 das estrelas e que o dragão que ensina mentira é o falso profeta. Isaías 9, se não me engano, verso 15. Então a gente vê que dessa mulher, 1/3 das estrelas cai, se corrompe. A morte dos santos. Lamentações 4, de 11 a 14. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo,
que entrasse o adversário o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Por onde veio a maldade? Foi pelos povos ímpios? Foi pelos islâmicos? Foi pelos hinduístas? Foi pelos budistas? Não, que está falando claramente. Foi pelos pecados dos profetas, da maldade dos sacerdotes, que derramou no meio dela o sangue dos justos. Porque no verso 14 diz: eles erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Jerusalém sitiada, devastada e despojada. Verso 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Sinagoga não é um lugar de Deus? Por que serão entregues às sinagogas? Sinagogas também não é o mesmo que igreja? Então não há essa distinção de falsos e verdadeiros servos de Deus, virgens tolas e prudentes, joio e trigo? Então observe esses detalhes, irmãos. Então continuando, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Está vendo que a traição vem de dentro e não de fora? Caiu a Babilônia, sai dela, povo meu. Eu não vou ler todos os versos, só vou citar aqui. Eu pediria que os irmãos lessem o capítulo 51 por inteiro e ir anotando os detalhes. No verso 1 diz que vem um vento destruidor contra a Babilônia, a tempestade, que é vista lá no livro de Ezequiel. E também a tempestade que a gente vê em Apocalipse, nas taças da ira. No verso 6, fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor. É o dia da volta de Yeshua, percebem? Verso 7, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua ferida, porventura sarará. Verso 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros. Está vendo que está sobre muitas águas, sobre muitos povos, línguas e nações, sobre muitos reis da terra, dominando? Chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Lembra do lagar, que está lá em Apocalipse, da colheita do vinho, que é o da ira? A colheita do trigo é o dos bons. Mas a colheita do lagar, do vinho, do lagar de Deus, vão ser pisados essas uvas. E as uvas, se você olhar na Escritura, não fala, entre aspas, teoricamente, do povo de Deus? Sim, mas aqui está falando do povo mau de Deus, do povo que se rebelou, do povo apóstata. Verso 45, sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. A luxúria da prostituta. Jeremias 13, 27. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos
e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Ezequiel 23 fala de duas prostitutas, Olá e Olibá, duas irmãs. Aqui está falando das duas casas de Israel, que se prostituíram, da parte apóstata do povo de Deus, do joio que está plantada dentro da plantação de Deus. Então leiam Ezequiel 23 inteiro para mais detalhes. Apenas vou citar o verso 27. Farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, dessas duas irmãs. Verso 29. Eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. A prostituta receberá em dobro pelo que ela fez. Isaías 40, verso 2 e 3. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Jeremias 16, verso 18. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Mais um detalhe, Jerusalém viúva? Não, ela não é viúva. Isaías 47, verso 1. Diz e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Está vendo que chamando de Babilônia? De caldeu? Porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Verso 8. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesmo, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti, num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias, que também é citado lá em Apocalipse 17, e da abundância dos teus muitos encantamentos. A palavra feitiçaria, na Escritura, é encontrada como rebeldia. A gente vê isso em 1 Samuel 15, 23, que diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então a gente já sabe que as feitiçarias é por causa da rebelião, por causa da apostasia. Está aí o mistério da grande Babilônia. Que não há mistério para quem medita na palavra de dia e de noite. O próprio Deus responde através da sua palavra. Lamentações 1, verso 1. Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Uma pedra lançada no Eufrates. Jeremias 51, versos 63 e 64. Quando se acabares de ler o livro, atalosás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Suspenso a luz de candeia e a voz do noivo e da noiva. Apocalipse 18, 23 diz, também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Olha, está vendo? Era luz. Luz de lâmpada. Quem que era a luz de lâmpada? Era o islâmico? Era o budismo? Era o islamismo? Era quem segue essas religiões? Ou essa candeia aqui era quem era a luz do mundo? Era sal que salga e virou um sal sem gosto.
um sal insípido. E o azeite das lâmpadas acabaram, das virgens tolas. Então jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, rebeldia. Jeremias 7,38. Farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Jeremias 16, verso 9 e 10. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que farei cessar nesse lugar, perante vós, e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Meus irmãos, só falta dizer, mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Mas Senhor, nós profetizamos em teu nome. E aí o que ele diz? Nunca vos conheci. São os falsos judeus, narrado nas 7 igrejas, em 2 das 7 igrejas de Apocalipse. Jeremias 25:10. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e ao som das mós e a luz do candeeiro. Cálice da ira. Apocalipse 16, verso 19 e 20. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Guardem isso, 3 partes. 3 partes, 3 terços. 1 terço mais 1 terço mais 1 terço, igual a 3 terços. Guardem isso. Mais para frente eu vou ler um verso que vai explicar isso. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Também o texto de Isaías 51, verso 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Verso 21. Pelo que agora ouve isso, ó tu que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Ela está embriagada de quê? Por causa do sangue dos justos que foram derramados nessa cidade. Jerusalém como Sodoma, Apocalipse 11, verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. É Jerusalém. Isaías 1, verso 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Está vendo como Deus faz trocadilho de Jerusalém com Sodoma e Gomorra? Por que ele não faria com Jerusalém? Eu faria essa pergunta para os irmãos que estão vendo esse estudo. Mais um verso, Isaías 3, verso 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Olha só, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, mais uma vez uma figura, analogia, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Jeremias 23, a partir do verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que se não convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, água amarga, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra.
Então o mal não vem dos inimigos, profetas de Jerusalém. Observe aí, verso 15. Eles que deixam essas águas amargas. E quem bebe dessa água morre espiritualmente. Quem bebe dessa água se torna apóstata, se torna inimigo de Deus. Verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, e não as que vêm da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e ao qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Lembra lá de 1 Tessalonicenses 5, verso 3? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Verso 20 de Jeremias 23, não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Veja isto como cumpre para os nossos dias, irmãos. As abominações de Jerusalém, Ezequiel 7. Verso 1. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor acerca de Israel, haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira. A minha ira é contra Jerusalém, está vendo aqui? E te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu repito, essa chuva de fogo que vai cair sobre a cidade espiritual, sobre o povo de Deus, irá purificar alguns e matará a outros. O mesmo fogo que purifica é o mesmo fogo que destrói. Jesus disse que Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Mateus 23. Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Quando eu falo sinagoga, é tanto de judeu quanto de gentil. Tanto sinagoga de judeu quanto igreja de gentil. Como repito, dentro do corpo do Messias, tem os bons e tem os maus. Sabemos discernir. Verso 37 de Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quiseste. Então eu finalizo, conforme prometido, falando de algumas coisas do livro de Ezequiel, que é o livrinho de Apocalipse, que era doce na boca e se torna amargo no estômago, que era para pregar uma casa rebelde, para pregar um povo de dura cerviz. Observe em Ezequiel 24 a parábola da panela, aonde a panela é a cidade e a carne é o povo. E também nessa panela e nesta carne, o rei da Babilônia vai se atirar contra Jerusalém. Esse rei da Babilônia aqui é o anticristo. Repito, Babilônia espiritual, não é para olhar literal. Ezequiel 8 fala de 3 tipos de abominações. Animais abomináveis pintados na parede, do verso 7 ao 12 de Ezequiel 8. Mulheres chorando para Tamuz, verso 14 de Ezequiel 8. 25 anciões de costa ao santuário, adorando virado para o oriente o sol, Ezequiel 8:16. Esse sol aqui, que era para apontar para Yeshua, não é ele. Porque se fosse Yeshua, não estaria de costa para o santuário, mas de frente. Esses que estavam de costa para o santuário, olhando para esse sol, é o anticristo. Em vez de estarem olhando para o verdadeiro Cristo, vão estar olhando para o falso Cristo. Em vez de beberem as águas de Siloé,
que são doces, vão estar bebendo as águas do Eufrates, que são amargas. Vemos em Ezequiel 9 um homem vestido de linho, que este é Yeshua, e entra na cidade de Jerusalém e mata aqueles que não têm a marca, ou seja, aqueles que são selados por Deus. É o inverso de Apocalipse do 666. Aqui está falando da marca de Deus, 777, Ezequiel 9,4. Ele lhes disse: passa no meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Não é fora dela, é no meio dela. Causada por quem? Quem está dentro da cidade? O povo rebelde. E lembra que eu falei para vocês olharem que a cidade será dividida em 3 partes? Ezequiel 5 vai falar dessas 3 partes. A partir do verso 1. Tu, filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, e tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 1/3 parte queimarás no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra 1/3 parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra 1/3 parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Verso 4. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairão fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é a Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor delas. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Porque assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. É muito forte esse texto, irmãos. Então o povo ímpio não é o islâmico, não é os russos, não é da Coreia do Norte. São os próprios filhos de Deus que se rebelaram. Esses se tornam pior do que os ímpios. O próprio Senhor está dizendo isso. Olha o que diz Filipenses 3, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem que são os verdadeiros inimigos de Cristo? Repito, são os islâmicos? Não. Quem que mata os profetas? Os servos de Deus, os falsos profetas, o joio, a casa rebelde. Esses se tornam inimigos da cruz de Cristo, que andam entre nós. E pergunto para os irmãos, quem traiu Yeshua foram os romanos? O governo ímpio daquela época? Ou foram os religiosos, um grupo de escribas e fariseus? Quem traiu Yeshua? Não foi um dos 12? Quem traiu José? Não foram seus irmãos? Não foi Caim que matou Abel? Enfim, temos vários exemplos na Escritura de irmão traindo e matando o próprio irmão. Mateus 10, a partir do verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, e a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Está vendo que está falando da própria família? Olha o que ele diz no 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os nossos maiores inimigos vêm de dentro e não de fora.
Portanto, irmãos, se ainda somos rebeldes, se estamos dentro dessa Babilônia espiritual, devemos sair de lá o quanto antes, antes de vir o juízo final de Deus, antes que esse juízo venha sobre nós. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo de Deus, que se apostatou, que se rebelou, virou joio, virou virgem tola. Sai dela, povo meu. Essa é a mensagem de Ezequiel, que muitos desconhecem. Pediria aos irmãos que meditassem no estudo do livro de Ezequiel e todas essas passagens que foram citadas aqui nesse estudo. Espero que os irmãos tenham gostado e entendido. Que Deus abençoe a todos e nos livre do mal e dessa apostasia. Shalom, shalom.